Pensa só, em pleno século XVIII, um único livro, bem pequeno até, ousou desafiar séculos de crueldade e deu o pontapé inicial numa verdadeira revolução na justiça. Hoje a gente vai mergulhar nas ideias Dos Delitos e das Penas, do Cesare Beccaria, um livro que, olha, moldou o direito do jeito que a gente conhece. O Beccaria não pegou leve. Ele descreveu as leis do tempo dele como uma produção monstruosa dos séculos mais bárbaros. E para a gente ter uma ideia do porquê dessa frase tão forte, a gente precisa voltar um pouco no tempo e entender como é que o sistema legal funcionava de verdade. Então, antes das ideias do Beccaria entrarem em cena, a justiça não tinha muito a ver com equilíbrio ou prevenção. Era, na essência, um sistema de pura e simples vingança. Imagina só o cenário da justiça no século XVIII. Era um verdadeiro labirinto de medo. As acusações podiam ser feitas em segredo, sabe? E a tortura era uma ferramenta oficial, legal para forçar confissões. As sentenças? Elas não seguiam regra nenhuma. Dependiam totalmente do humor ou do capricho do juiz. E para piorar tudo, as leis eram escritas em latim, uma língua que a maioria esmagadora do povo nem sonhava em entender. O foco ali não era prevenir o crime, era se vingar dele, com uma crueldade pública que servisse de exemplo. E aí que o Beccaria chega e desmonta tudo isso, começando com uma pergunta bem fundamental. Afinal, de onde o Estado tira o direito de punir alguém? A resposta dele está toda baseada no contrato social. E aqui está a base de tudo, o tal do contrato social. O Beccaria via isso como um acordo super prático. Cada pessoa, para viver em sociedade com segurança, abre mão de uma pequena, a menor porção possível, da sua liberdade. A soma de todas essas pequenas liberdades é o que forma a segurança de todo mundo. É um pacto de proteção mútua, não de submissão a um poder que faz o que quer. E essa ideia do contrato social leva a gente para uma lógica que é, assim, implacável. Primeiro, o sacrifício de liberdade de cada um é o mínimo do mínimo. Segundo, a soma desses sacrifícios cria a soberania. E terceiro, o ponto mais importante, o Estado só pode usar o poder de punir para defender essa liberdade coletiva. A conclusão disso é radical. Qualquer punição que vá além do estritamente necessário não é justiça, é tirania pura. Como o próprio Beccaria escreveu, as leis foram as condições que reuniram os homens. Ou seja, elas existem para o bem de todos e não para servir ao poder de um grupinho. Essa ideia foi o alicerce de toda a reforma que ele propôs. Ok, essa era a base filosófica, né? Mas e na prática? Como é que esse sistema funcionaria? Bom, Beccaria propôs uma reforma total, construída sobre 3 pilares de pura razão. O primeiro pilar, gente, clareza. As leis têm que ser simples, escritas na língua do povo, para todo mundo entender. E o papel do juiz? Bem simples, aplicar a lei ao pé da letra, sem essa de ficar tentando interpretar o espírito da lei. Só isso já seria um golpe mortal no poder arbitrário dos tribunais daquela época. O segundo pilar é a proporcionalidade. A punição tem que ser proporcional ao dano que o crime causou à sociedade. Não importa se a vítima é um nobre ou um plebeu. O que conta é o prejuízo ao bem comum. Uma ideia absolutamente radical para aquele tempo. E o terceiro pilar, o fim da tortura. O argumento do Beccaria aqui é que a tortura é simplesmente ilógica, além de cruel. Ela não revela a verdade, só mostra o quanto uma pessoa aguenta de dor. Um inocente mais fraco pode acabar confessando, enquanto um culpado mais forte pode resistir. Ou seja, é um método completamente inútil. Olha só, isso aqui resume bem a transformação. O Beccaria queria trocar os processos secretos por julgamentos públicos, a interpretação subjetiva pela aplicação da lei, a tortura pela razão e a vingança pela prevenção. Era basicamente trocar o caos pela lógica. E agora a gente chega no argumento talvez mais famoso e com certeza o mais controverso de Beccaria, em que ele usa toda essa lógica para atacar uma prática de milênios, a pena de morte. Ele começa com uma pergunta que parece simples, mas é demolidora. A pena de morte é realmente útil ou necessária para a segurança da sociedade? E os argumentos dele são um mais forte que o outro. Ele parte de novo do contrato social. Ninguém, ao entrar na sociedade, deu ao Estado o direito de tirar a própria vida. Ele também questiona a eficácia. Será que a prisão perpétua já não seria um impedimento mais forte? E ele aponta a contradição. O Estado, para punir um assassinato, comete outro, dando um exemplo de barbárie para todo mundo. E por fim, é um poder extremo e, o pior de tudo, irreversível, não tem volta. Para o Beccaria, a alternativa era muito mais forte. Ele argumentava que o exemplo,
longo e contínuo, de uma pessoa presa, privada da liberdade, isso sim é um freio muito mais poderoso ao crime do que o espetáculo rápido e chocante de uma execução. A constância do castigo assusta mais que o choque de um momento. E tudo isso, as leis claras, as punições proporcionais, o fim da tortura, tudo converge para a ideia mais duradoura do Beccaria, a grande sacada dele. Para prevenir o crime, o que importa não é o quão severa é a pena, mas sim a certeza de que ela vai acontecer. Porque, no fim das contas, o que realmente impede alguém de cometer um crime não é a crueldade da punição, é a certeza de que ela virá. A inevitabilidade, essa é a chave de tudo. Pensa bem, uma punição mais moderada, mas que a pessoa sabe que vai acontecer, sempre vai causar um impacto maior do que aquele medo vago de um castigo terrível, que vem junto com a esperança de, talvez eu escape. É a certeza de ser pego que realmente funciona como um freio. O Beccaria defendeu um sistema de justiça baseado na certeza, na proporcionalidade e na razão. Fica a pergunta, a reflexão pra gente. Até que ponto os nossos sistemas de justiça de hoje correspondem a esses ideais de mais de 250 anos atrás?